presença do Senhor que traz alegria ao nosso coração. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Quantas pessoas romperam o final do ano e no outro dia de manhã estavam lá, largados. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ver as fotos do final do ano. Gente caída na praia, largada, bêbada, com dor de cabeça. Eu encontrei uma pessoa hoje, ela me disse, bispo, eu disse, rapaz, cadê você? Te convidei para romper o final de ano, passar o final de ano conosco, na presença do Senhor. Ele disse para mim, não deu. Por quê? Não, é porque já tinha marcado algo, como se algo fosse melhor do que estar na presença do Senhor. E ele olhou assim para mim, estou até com a dor de cabeça, tomei umas cervejinhas aí, e estou com a dor de cabeça até hoje. Meu filho, você tomou uma cervejinha, está com a dor de cabeça até hoje? Sangue de Cristo, imagina se tomasse uma grade. Então, quantas pessoas que para ter alegria tiveram que usar outros apetrechos? Você sabe o que eu aprendi? Eu só preciso de uma coisa para ser feliz. Eu preciso de Jesus Cristo. É verdade. Filipenses 4. Olha o que a palavra de Deus diz a partir do versículo 8, se não me falha a memória. Eu pedi aí para o pessoal da cinegrafia jogar aí para mim. Não, a partir do versículo 10, desculpa, 10. A Bíblia diz assim, ora, baixa aí, verso 11, desculpa. Isso mesmo. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi. A minha tradução, a tradução que eu costumo ler, vai dizer, eu aprendi a viver contente. Alguém tem essa tradução aí? Viver contente, está ali, ali. A viver contente em todas e quaisquer circunstâncias. Olha para a pessoa linda que está do teu lado, diz para ela, viver com Jesus é viver contente, satisfeito, abençoado, alegre, feliz em todas e quaisquer circunstâncias. É verdade. É por isso que eu creio que esse vai ser o ano mais feliz da minha vida. Posso revelar o que está no meu coração? Eu estava meditando esses dias e orando. Você sabe qual o maior milagre? Não é alguém levantar de uma cadeira de roda. Depois da salvação, o maior milagre, para mim, não é alguém que estava no monturo ser colocado num lugar de fartura. O maior milagre, para mim, não é alguém que não tinha uma família, casar, ter filhos e constituir família. O maior milagre não é alguém que está morto fisicamente ser ressuscitado. Para mim, o maior milagre hoje é alguém ser feliz. Sabia disso? É por isso que as pessoas dão tudo pela felicidade. As pessoas trabalham pensando que o dinheiro vai lhes fazer feliz. Eu conheço pessoas que trabalham 3, 4 expedientes, eles nem precisam de tanto dinheiro. Mas eles trabalham porque eles pensam, se eu comprar aquele carro que saiu na propaganda da TV, eu vou ser feliz. E aí ele começa a sonhar, dirigindo o carro, dentro do carro. E você sabe o que acontece? Ele acaba comprando. E depois que ele compra, está no meio da rua, vem alguém, arranha o carro. Quando ele chega, meu Deus, a minha felicidade foi embora. Não vai ser feliz. Porque carro não traz felicidade. Ei, as coisas passam. Diz para a pessoa que está do teu lado,
Você está com a roupa bonita hoje. Não, diz outra coisa, elogia ela. Está bonita hoje. Olha o relógio dele, vê se é da moda. Menino, que relógio. Estou vendo gente aqui com relógio dourado, brilhante. Meu Deus. Mas diz para ele, relógio a pilha acaba. É ou não é? O ladrão rouba. É ou não é? Não estou profetizando não. Não vai roubar não, em nome de Jesus. Quem sabe está com celular bom, da moda, iPhone. Eu gostei de uma música esses dias, pastor. Mandaram a música para mim, que diz assim: eu vou orar para Deus queimar teu celular. Eu vou orar para Deus queimar teu celular. Rapaz, tem gente que está na hora do culto, tá no celular, gente. Miséria e queima. Sangue de Cristo. Desliga teu celular. Vou orar para Deus te dar um celular bom. Mas um celular que quando você entra aqui, não ligue. Você não ficar tuitando, whatsappeando, facebookando. Não é verdade? Então tudo isso passa. Um milagre. Eu vi milagres aqui, gente que foi curada de câncer, gente que foi curada disso, daquilo outro. Isso é maravilhoso, isso é bênção. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você é curado de uma enfermidade, daqui a pouco você descobre que tem outra. É ou não é verdade? Se você não cuidar da sua saúde, você volta, porque você é templo do Espírito Santo. Tem gente que diz, meu Deus, baixa meu colesterol. Aí Deus manda um recado pelo profeta: eis que te digo, servo meu, não coma mais aquela picanha gordurosa. Aí ele diz logo, isso não é um vaso não, isso aí é qualquer coisa, isso é profetada, não é profecia, é Deus falando. É ou não é verdade? Tudo isso passa, as coisas passam, mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus, e é interessante que o que atrai a presença do Senhor é alguém que faz a vontade dEle. Diga para a pessoa que está do teu lado, você sabe o que atrai a presença do Senhor? É alguém que faz a vontade dEle. Atos, abra aí a sua Bíblia, Atos 22, 13. Se não for esse texto, minha cachola não funcionou. Mas é esse texto, tem que ser. Se não for, vou reescrever o texto. Não, não é esse texto não, gente. Está vendo aí? Errei. Atos 13, 22. Vê se é isso. Aí. E quando foi este retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse. Quem que está dizendo aí? Diga comigo, Deus. Quem que está dizendo aí? Deus. Olha o testemunho que Deus está dizendo. Achei Davi, um homem, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ei, para aí. Homem segundo o meu coração, por quê? Por que que Davi foi achado pelo Senhor? Ei, toca na pessoa que está do teu lado, incomoda ele nessa noite, diz, hoje você vai ter que ter paciência comigo. Agora diz para ele, querido, Deus está procurando por pessoas. Você crê nisso? Eu creio, Deus busca a gente. Olha, Deus não busca outra coisa a não ser pessoas, corações. Deus está buscando teu coração. E olha o que a palavra de Deus diz. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que o quê? Que fará toda a minha vontade. Diga comigo, a vontade de Deus, quando é estabelecida na terra, na minha vida, atrai a presença de Deus para a minha vida. Aí você me pergunta, mas bispo, o que isso tem a ver com o milagre da alegria? Escute, tudo.
Você sabe por quê? Porque alegria não é um estado apenas. Alegria é uma pessoa. A verdadeira alegria é uma pessoa. Tudo mais fora dele é ilusão. Eu vou repetir isso para você entender. Tudo mais fora dele é ilusão. É verdade. É a mais pura verdade. Eu vivi durante anos no mundo. Eu descobri da pior forma que eu não teria alegria na bebida, nas drogas, no sexo, no dinheiro. Mas no dia que eu conheci Jesus, a minha vida mudou. No dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu me lancei nele, a minha vida mudou. A Bíblia diz no Salmo 16, versículo 11, abra sua Bíblia aí, Salmo 16, o último versículo do Salmo 16, olha o que o Espírito Santo de Deus diz para nós aqui. A palavra de Deus diz: tu me farás ver os caminhos do quê? Da vida. Aqui não é qualquer vida. Toda vida fora de Jesus é ilusão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem nasce nesse mundo já nasce morto. Mas bispo, que história é essa? O bebê está chorando, o bebê está andando. Andando não, aí já é uma assombração. Mas quem nasce nesse mundo já nasce morto. Nasce espiritualmente morto e pior, condenado à morte eterna. É por isso que a gente precisa de Jesus Cristo. Sem Jesus nós não somos nada. É verdade. É por isso que a Bíblia diz aqui, ó, tu me farás ver os caminhos da vida. Por que ele nos faz ver os caminhos da vida? Escute isso, porque ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante que a palavra verdade aqui é a palavra aletheia no grego, que quer dizer a realidade. É aquilo que não é ilusório, fictício, é aquilo que é real. Ei, escuta o que o Espírito Santo de Deus está dizendo a você. Só há uma realidade nesse mundo, essa realidade é Jesus Cristo. Quando a gente entrega a nossa vida a Ele, a realidade da vida de Deus passa a existir em nós. Caminho é vereda. Vereda não é só uma direção ou um percurso, vereda é vida. Ele está dizendo: olha, toda a história da tua vida só vai valer a pena em Jesus Cristo. Você pode começar o ano de 2015 dizendo: estou começando com o pé direito. Eu conheço tanta gente boba, me perdoe, que no ano ele fica esperando no relógio. Tem um segundo. Lá vai, 2015, pé direito, oh glória. Primeiro passo que ele está, tropeça, quebra a perna, quebra logo o pé direito. Porque não é isso que vai fazer a diferença, gente. Você sabe o que vai fazer a diferença? É Jesus Cristo presente na nossa vida. Você sabe qual é o maior milagre? É o milagre da presença dEle. A Bíblia diz aqui: tu me farás ver os caminhos da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz aqui: na tua presença, na presença de quem? Jesus. Olha, na presença de homem você pode até ser feliz por alguns momentos. Você sabe o que eu aprendi? Que só Jesus sustenta um casamento. É ou não é? Tem gente que diz: meu Deus, eu estou aqui, ó, minha esposa, olha como ela está linda. Fica de pé, meu amor. Fica, neguinha. Meu Deus do céu. E está do lado da outra mulher mais linda do meu mundo, Bia também.
Eu não vou mandar ela ficar em pé, não, que senão ela vai me pegar depois. Mas eu amo minha esposa, ela me faz tão bem, me faz feliz. Mas a única pessoa que é a minha alegria é Jesus. Tem gente que diz: eu não posso viver sem ela. Eu não posso viver sem ele. Você nasceu sem ela e sem ele. Como é que você não pode viver? É que está o X da questão. Você não pode viver sem Jesus. Quando Jesus entra no casamento, ele mantém o casamento. Porque casamento tem momentos de altos e baixos. Tem dia que a mulher está com a... Meu amor, não tem isso. Eu sou doido de dizer que ela tem. Tem um juízo. Tal da TPM, né, gente? E tem mulher que o negócio é mais acentuado, TPMC. Tensão pré-menstrual constante. Todo dia. Marido anda de armadura dentro de casa. Trabalho. Só a graça. Mas marido também não é coisa boa, não. Fala mais, Jeová. Tem mais mulheres aqui, aí a gente fica em desvantagem, né? Eu não posso nem... Homem, quando chega que o time perdeu, só a graça, né? Ele vem azuretado. Meu time perdeu, não fale ninguém comigo. Então, quando ele faz um mau negócio, aí fica revoltado. Se não for a presença de Jesus, acabou-se tudo. É ou não é verdade? É por isso que a Bíblia diz: olha, na tua presença, diga comigo, na presença do Senhor, do verbo haver, existe, é algo real. A Bíblia diz que há o quê? Plenitude. Plenitude, diga comigo, plenitude. Você sabe o que significa a palavra sobá no hebraico? Ou plefos no grego? Completamente cheio. Totalmente cheio. Quando Cristo, Ele é o tudo para nós, nós estamos completamente cheios dEle. A alegria do Senhor se torna a nossa força. Aleluia. Hoje eu entendo Neemias. Quando o povo começa a ler o livro da lei, e ele começa a ver as lutas que eles teriam para cumprir a lei, e ele começa a ver as batalhas que ele teria para manter os muros levantados, e olhe que isso acontece depois de uma grande conquista. A Bíblia diz que o povo começa a chorar, o povo começa a se lamentar. Aí Neemias diz: ei, hoje não é dia de choro, hoje não é dia de lamento. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida. 2015 não será um dia, nem um ano de choro, nem de lamento. Será o ano da presença milagrosa do Senhor na tua vida. Deus vai começar o milagre da alegria na tua vida, na tua casa, nos teus negócios e nos teus sonhos. Aleluia. Neemias disse: hoje não é dia de chorar. Hoje é dia de alegria. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. É isso que nós temos que entender na presença dEle. Você sabe qual o problema? É que nem sempre nós estamos sensíveis à presença dEle. Lembra os discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam mais preocupados com um acontecimento do que preocupados em desfrutar da presença. Às vezes a gente está mais preocupado com os acontecimentos do que preocupados com a presença. Meu irmão, há uma promessa para a minha vida. A promessa é: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você sabe qual o problema? É que muitas vezes nós deixamos de olhar para a presença, para olhar para as circunstâncias.
Os discípulos no caminho de Emaús ouviam as palavras, mas não desfrutavam da presença. Eles estavam preocupados com os últimos acontecimentos. Ele disse que ressuscitaria, mas não aconteceu. Às vezes a gente está, não, mas ele me prometeu, mas não aconteceu. Meu irmão, não importa o que aconteceu ou deixou de acontecer, Ele está com você, e o fato dele estar com você é muito maior e muito melhor do que vai acontecer ou vai deixar de acontecer. A presença dele é melhor do que qualquer coisa, e quando nós desfrutamos a presença, aquilo que ele prometeu vai vir no tempo certo. Aleluia. Os discípulos estavam mais preocupados com as circunstâncias. Pedro estava diante dele. Pedro, vem. Pedro foi ousado, corajoso, pisou nas águas, começou a andar. Mas teve um momento que ele esqueceu da presença. Ele começou a olhar para as ondas. Meu irmão, esse ano é o ano que você não vai deixar de desfrutar da presença, porque a presença de Yeshua na nossa vida é melhor do que qualquer coisa. Jesus presente é melhor do que qualquer coisa. Mas bispo, não tem o dinheiro, mas tem a presença vai suprir o dinheiro. Bispo, não tem a saúde, mas tem o dinheiro, mas tem a presença vai suprir a saúde. Bispo, a família está mal, mas tem a presença vai restaurar a família. O milagre está na presença. Se você não valorizar a presença, você não vai ter alegria. Você sabe por que Paulo disse em Filipenses 4:11 que ele aprendeu a viver contente em todas e quaisquer circunstâncias? O verso 12 ele começa a falar sobre algumas circunstâncias que ele viveu. Passei fome, também tive fartura. Eu fui abandonado, mas eu também tive amigos. E ele começa a falar sobre circunstâncias que ele viveu. E você sabe de uma coisa? Quando Paulo escreve essa carta, e é interessante que a carta de Filipenses é a carta da alegria. Ele começa Filipenses falando sobre alegria. Olha, eu fico tão contente quando eu lembro de vós, nas minhas orações e nas minhas súplicas. Ele diz, até o meu choro é de alegria. Você já viu aquele sorriso? É quando a pessoa chora e ri ao mesmo tempo. É uma coisa interessante. Parece que eu vejo Paulo de joelhos lá, chorando e sorrindo. Deus, tu és maravilhoso. O Senhor levantou homens e mulheres para que o teu evangelho não parasse, para que a tua obra não parasse, para que o teu reino continuasse. Meu irmão, quando você desfruta da presença é bom demais. Você pode estar enfrentando a luta que for, a presença te satisfaz. Quando Paulo escreve Filipenses, ele não estava num resort, não. Ele não estava no Amoaras, no encontro de casais da Igreja Batista de São Paulo, não. Ele não estava no ar-condicionado como esse, sentado num banco confortável. Ele estava preso em Roma, dentro de uma prisão. Mas você sabe, até dentro de uma prisão, a presença traz conforto ao nosso coração, traz alegria, traz paz. Por isso ele vai dizer no versículo 13, eu posso todas as coisas naquele que é a fonte para a minha vida, que é a fortaleza para a minha vida, que é o socorro bem presente na hora da angústia. Aquele que eu ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. O seu bordão e o seu cajado me trazem o consolo que eu preciso, por causa dEle. É por isso que nesse ano de 2015, a presença precisa ser cultivada. Por isso o Salmo 16:11 vai dizer que na presença dele a plenitude de alegria, a plenitude de alegria. O salmista Davi,
experimentou isso. Eu acho que poucos passaram pelo que Davi passou. Perseguido pelo seu rei. Davi amava Saul. Mas Saul decidiu no coração: eu vou matar Davi. Davi tinha um coração leal, um coração fiel, mas o diabo colocou no coração de Saul que Davi era traidor. Quantos não entraram o ano de 2015 passando por perseguições, lutas no trabalho, batalhas terríveis. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está sendo perseguido. A Bíblia diz que 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Por causa da presença do Senhor na tua vida. Por causa dele. É interessante que a Bíblia mostra que Davi enfrentou lutas dentro da sua própria casa. O seu filho Absalão intentou contra a sua própria vida. Ele se insurgiu. Ele levantou uma rebelião, motim dentro do reino. Ele disse: vou matar meu pai. E a Bíblia diz que Davi fugiu da presença do seu filho. Mas é interessante que mesmo fugindo de Absalão, mesmo fugindo da presença do seu filho, Davi, ele vai dizer que ele se alegrou em ter sido afligido. Você já parou para pensar alguém escrever um texto, um salmo, dizendo: eu me alegrei por ter sido afligido? E ele vai explicar qual o motivo. Ele diz: porque eu aprendi com a tua palavra. Quantas vezes Davi, fugindo de Absalão, não parou para conversar com Deus, e Deus começou a ensinar: Davi, você errou nisso, mas você vai aprender agora com isso. Davi, você caiu aqui, mas eu vou te levantar e eu vou te dar uma nova oportunidade. Davi, isso aqui estava errado na tua vida, mas eu vou consertar, eu vou restaurar a tua sorte. Davi, você não está sozinho, eu, o Senhor, estou contigo. Aleluia. A presença. Quem sabe há pessoas que entrou no ano 2015 com lutas dentro de casa, família. Deus está dizendo: olha, se alegre no Senhor, porque eu estou trabalhando na tua casa, eu estou trabalhando na tua família, eu estou restaurando a tua casa, eu estou presente. Você sabe o que me deixa apaixonado pelo Senhor? É que o Senhor é tremendo. Você pega o Salmo 139, e Davi escreve o Salmo que muitos teólogos hoje iriam pensar, se fosse qualquer outro, e não o salmista Davi, um texto canônico, nós iríamos desprezar aquele texto. Porque ele começa a falar sobre a presença do Senhor. E ele mostra como a presença do Senhor está relacionado à paixão que ele tem por um coração que é totalmente submisso à sua vontade. Um coração que se identifica com ele, um coração que se submete, um coração que reconhece que precisa do Senhor. Ele vai escrever no Salmo 139: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Tu conheces o meu deitar, o meu assentar e o meu levantar. Antes que a palavra me chegasse à boca, o Senhor já a conhecia toda. E aí ele começa a falar, e ele chega num ponto que me deixa cada vez mais apaixonado por esse Deus que ama estar conosco. Deus ama estar contigo. E ele diz: se eu fizer a minha cama nos céus, ali tu estarás.
E se eu descer ao mais profundo abismo, e é interessante que a palavra ali é Sheol, é ao inferno, ali o Senhor também estará. É o próprio Deus dizendo: olha, quando eu tenho compromisso com alguém, quando eu encontro um coração que realmente está quebrantado, contrito e reconhece o valor da minha presença, aonde ele estiver, eu, o Senhor, estarei com ele, sendo o provedor, o restaurador, o consolador, o salvador. Tudo que ele precisa, eu serei para ele. Por isso, quando Jeová se revela a Moisés, e Moisés chega à presença dele, e não sabia o que dizer, e nem sabia quem ele era, ele faz a pergunta: quem és tu? Para que quando eu volte ao meu povo, e eu declare ao meu povo que alguém me enviou, eu preciso saber o teu nome. Deus disse: eu sou o que sou. Você sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo para Moisés: eu sou aquilo que você precisar, Moisés. E é interessante que ele foi tudo o que Moisés e Israel precisou durante os 40 anos no deserto. A palavra de Deus diz que nos 40 anos do deserto, a nuvem não se apartou, nem a coluna de fogo também não se apartou. Deus se manifestava através da nuvem, Deus se manifestava através da coluna. A Bíblia diz que as necessidades foram supridas. A palavra de Deus diz que as chinelas nos seus pés não se desgastaram, nem as suas roupas se desbotaram. A Bíblia diz que o Senhor supriu Israel com maná, supriu Israel com as codornizes, água em abundância no deserto. Eu creio que nesse ano de 2015, Deus estará preparando para você uma nuvem pela manhã, uma coluna de fogo à noite. Ele estará suprindo as tuas necessidades, Ele será o teu alimento, e Ele será a tua bebida. Aquilo que você precisar, Ele é para a sua vida. É por isso que não há fora dele, não há provisão, não há suprimento, não há nada, não há alegria verdadeira. No capítulo 21, versículo 6 dos Salmos, a palavra de Deus diz assim: pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. Olha para a pessoa linda que está do teu lado, diz para ela: querido, Deus quer te levantar como bênção para sempre, e Ele quer te encher de gozo. Mas para viver bênçãos para sempre, e gozo, alegria verdadeira, é necessário desfrutar da presença de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje é o primeiro culto do ano. Não adianta essa igreja estar cheia. Não adianta essa igreja ter bons músicos, bons pastores, pregadores, obreiros abençoados, uma estrutura, se essa igreja não tiver a presença do Eterno. O que traz a alegria, a paz, a vida, é a presença dEle. É por isso que o que nós mais desejamos nessa noite não é a alegria do riso das piadas, não é a alegria do riso
das conquistas, mas é a alegria da presença de Deus. É por isso que o que nós vamos desejar, buscar, anelar, é pela presença do Senhor. Moisés disse, no capítulo 33 de Êxodo: não me mandes ir, eu não quero caminhar, eu não quero avançar, eu não dou mais um passo, se o Senhor não garantir que a tua presença irá conosco. É por isso que o desejo dessa igreja, e o teu desejo para esse ano de 2015, é a presença do Senhor nas nossas vidas. E a pergunta é: o que eu preciso fazer para ter a presença do Senhor na minha vida? Primeiro, reconheça. João 15, versículo 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Reconheça. Quando nós reconhecemos que sem Ele nós não somos nada, Ele começa a operar na nossa vida, Ele começa a agir na nossa vida, Ele começa a pôr em ordem a nossa vida. Segundo, busque. A Bíblia diz que todo aquele que o buscar de todo o coração o achará. Busque. Terceiro, quando você achar, e não é difícil achá-lo, entregue nas mãos dele a tua vida. O salmista Davi ensinou nos capítulo 37 de Salmos, versículo 5, dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e por ti ele tudo fará. Feche os seus olhos. Deus te trouxe aqui nessa noite para você viver a alegria verdadeira. Deus te trouxe aqui nessa noite para você viver uma realidade que quem sabe você